Salve, salve, seus reactors, beleza? Bem-vindos a mais um react aqui neste canal que vos fala. Vamos reagir a um vídeo do Jorge Igor, vídeo de agora há pouco, há 12 horas atrás. Apenas parem de comparar o incomparável. Ainda não assisti, vou assistir junto com vocês e, como sempre, vou pausando conforme eu tenha algo a acrescentar na conversa, tá? Obrigado, Jorge Igor, adoro o seu canal, você é muito monstro e vou aqui fazer a minha reação a esse vídeo, tá certo? Com certeza vai ser mais um ótimo vídeo do Jorge Igor, porque o cara manda bem demais, cara. Além de ser o baita narrador, pra mim, o top 3 do Brasil hoje, com certa tranquilidade, ainda é um baita do youtuber, meu irmão. Mas vamos lá. Sempre que um atleta olímpico está em evidência, obtém uma medalha, surge esse debate, essa comparação desse atleta com algum expoente do futebol, que é o nosso esporte mais popular. Então a bola da vez é a comparação Rebeca versus Neymar. Por que o Neymar ganha tanto e a Rebeca ganha tão pouco? Que injustiça! Vocês sabem que eu tenho uma visão muito prática das coisas e quero trazer no vídeo de hoje um pouco da minha visão sobre isso. Pode não ser o que você pense nem o que você goste de ouvir, mas na verdade, assim, é a vida como ela é, tá? Primeira coisa que eu acho importante ser dita, fundamental ser dita pra gente seguir, pra firmar aqui a base da argumentação que vai ser feita. Os valores envolvidos, os valores despejados nos esportes olímpicos em termos de patrocínio, eu tô separando aqui investimento privado de investimento público. Vou chegar no investimento público já já. Tá certo. O Brasil melhorou muito nesse aspecto, mas ainda há muito a se fazer. Mas vamos chegar lá. Se em termos de investimento privado, há uma distância ainda muito grande entre esportes olímpicos e futebol, uma das razões, talvez a principal, esteja aí do outro lado. Você. Porque as marcas vão patrocinar, vão se expor, vão se atrelar a produtos com grande visibilidade. Bingo! Cara, é aquela coisa. As pessoas, elas tendem, né? Muitas pessoas tendem, como eu falei em algum outro vídeo, acho que foi no react do vídeo sobre futebol feminino. Um ponto. No Brasil, as pessoas não gostam de vencedores. Ou quando gostam de comparar com outro vencedor, porque no Brasil as pessoas têm tesão em vilanizar os outros. Ontem a Bia lá venceu, a Beatriz venceu no judô, né? Anteontem venceu no judô, medalha de ouro. Imediatamente um monte de acéfalo, não, acéfalo não, porque as pessoas pensam. Eu acho que são mau caráter, são pessoas de mau caráter, de má índole. Imediatamente essas pessoas resolveram procurar o histórico dela político, por que ela é do exército, por que isso, por que aquilo, numa tentativa imbecil e idiota de vilanizar a Beatriz. Sem necessidade nenhuma. Em vez de exaltar a conquista, um ouro no judô, foram tentar vilanizar a campeã olímpica do Brasil. Ah, será que ela votou naquele? Será que ela votou nesse? Sempre uma tentativa idiota de vilanizar um vencedor. É muito triste e muito feio esse tipo de atitude. E obviamente aqui o ponto do Jorge é mercadológico, cara. Não adianta você ficar exigindo, tem que incentivar, tem que fazer. Muitas empresas fazem, não que seja obrigação, e falando de setor privado, muitas empresas fazem, mas as empresas vão atrelar suas marcas a pessoas em grande evidência. No momento, a Rebeca tá em grande evidência. Ela entra no hall dos maiores atletas olímpicos da história do Brasil, o que é um feito por si só já gigantesco. Obviamente, marcas vão olhar para a Rebeca Souza, marcas vão querer patrociná-la. Só que o mercado que a Rebeca Souza atinge não é igual ao de um jogador de futebol, né? Para não ficar comparando com o Neymar, o mercado que a Rebeca Souza atinge não é igual ao mercado que o Gabigol atinge, por exemplo. A proporção é diferente, gente. Sabe? Então é muito complicado quando faz esse tipo de coisa. E gostam de ficar comparando o Neymar porque o Neymar é o atleta em maior expoente, mercadologicamente falando. É ele que tem mais vendas, é ele que tem mais patrocinadores, porque ele está exposto no mundo inteiro. Então ele tem patrocínios
das mais variadas gamas, né? Tem patrocínio que é só para fora, tem patrocínio que é pro Brasil, tem patrocínio que é pro mundo inteiro, né? Tem marcas ali de roupas tem marca de roupa que patrocina ele que é só pro público internacional, nem vende no Brasil. Então, é óbvio que a proporção é diferente. Não tem como, nem a Simone Biles ganha igual o Neymar, gente. Entendeu? Que é a maior atleta olímpica da história da ginástica, que é a rival da Rebeca, né? Então, assim, é uma desproporcionalidade, uma necessidade de fomentar rivalidades que não precisam existir. Você não precisa diminuir um para exaltar o outro. É muito fácil de entender na cabeça de gente limitada de levantar essa discussão como se estivesse fazendo um favor para Rebeca, quando na verdade você está atrapalhando o desenvolvimento dela. Você está começando de novo a mesma história de sempre. Criar raiva das pessoas em cima de uma pessoa que não tem nada a ver com isso. Deixa o brasileiro só gostar da Rebeca, deixa o brasileiro só acompanhar a Rebeca, acompanhar a Beatriz, sabe? Deixa as pessoas só gostarem delas. Por que você quer criar atrito? Qual que é a intenção dessas pessoas, cara? Qual que é a intenção dessas pessoas em fomentar esse tipo de discussão, em fomentar esse tipo de atrito? Não vai tirar dinheiro do futebol pra colocar lá, não vai. Porque o dinheiro do futebol, ele é muito grande. E é porque tem muita proporção, tem visibilidade o tempo inteiro. O futebol é um mercado completamente estabelecido. Não se tira o mercado do futebol porque não dá. As pessoas acompanham, as pessoas consomem. Por isso que gira tanto dinheiro, por isso que gira tanto patrocinador. Por isso que o Corinthians perde um patrocinador hoje e daqui a um mês ele já tá com um novo no mesmo lugar pelo mesmo valor. Porque é muita gente, cara. Entende esse ponto de vista? Não dá. Você tirar o dinheiro, você tem que pedir mais investimento, sim, você tem que pedir mais olho das marcas para esses esportes, para outros esportes olímpicos, para aumentar a visibilidade. Não criar um atrito, porque não vai tirar esse dinheiro, você só vai criar raiva. Mas, né, adianta, você repete a mesma coisa para as pessoas, você sabe que tá certo, você sabe que é esse caminho, e mesmo assim, as pessoas, com a sua índole questionável, fazem questão de deturpar isso. As marcas querem cada vez mais o tal do engajamento. E aí eu te pergunto, quantas competições de ginástica você acompanha ao longo de 4 anos? Uma Olimpíada e outra. O que seria da audiência deste canal se eu passasse a tratar toda semana do judô, da ginástica, do skate, que agora tá aí num hype danado, sempre em época de Olimpíada, né? Foi assim na última Olimpíada e tá sendo agora de novo. O que seria? Aqui no Brasil há uma cultura futebolística. E eu não sou o cara para mudar isso, você não vai conseguir mudar isso. Isso é um negócio geracional, assim, isso é um negócio de décadas. É universal, o futebol ele é uma cultura estabelecida, ele é universal, ele tá em todo lugar, ele é consumido no mundo inteiro. Até países que não têm a tradição do futebol querem o futebol tentando fomentar essa cultura dentro dos seus países. Os Estados Unidos é isso. Né? Você não vai lá exigir nos Estados Unidos, por exemplo, que o futebol tenha a mesma proporção que o futebol americano, que tenha a mesma proporção do beisebol, que tenha a mesma proporção do basquete, do hóquei. Você não vai exigir isso. Por quê? Porque lá, esses 4 esportes, eles já são estabelecidos, já fazem parte da cultura popular. Então, eles já têm o mercado deles. Qual que é a tentativa? Não é criar briga entre... Olha, gente, se você... gosta de esportes, você tem que assistir o futebol convencional, o soccer. Porque se você não assistir, você não gosta de esportes. Você só gosta de trogloditas se degladiando na NFL. Sabe? É a repetição do mesmo discurso. Eu tô falando só de masculino aqui, tá? É a repetição do mesmo discurso idiota que as pessoas gostam de fazer aqui envolvendo futebol feminino e futebol masculino. Né? Provavelmente vai ser esse ponto aqui da Rebeca também. Né? Você não faz isso. O que é que você faz? Você investe. Começa a criar a oferta para começar a gerar demanda. E com o tempo você vai investindo. Você traz um Beckham aqui. O Beckham veio. Aí você traz uma outra estrela, Ibrahimovic. Você vai trazendo jogadores. Hoje é o Messi. Né? A proporção vai mudando, a atenção vai mudando. Hoje as pessoas vão assistir pelos jogadores que estão chegando lá. Depois as pessoas vão se acostumando com aquela cultura. Vão começando a acompanhar. Pô, o Messi encerrou a carreira. Ele não vai mais jogar no Orlando City. No Orlando City não, no Miami United. No Inter Miami, ó. Miami United. No Inter vai jogar mais no Inter Miami. Tal. Tá, mas pô, já tô há 3 anos acompanhando o time, vou continuar acompanhando. E assim, as pessoas vão continuar acompanhando. Então cria-se a tradição e etc. É assim, passo a passo,
com calma, paulatinamente, um passo de cada vez, não impondo. Você acha que o cara fala, se você não assiste o Messi, você não gosta de esportes? Pô, meu irmão, o cara que assiste NFL, ele vai ficar puto, ele não vai, aí que ele não vai mesmo, né? Trate o que eu vejo muito lá é, olha, veja também futebol, assista o soccer também, acompanhe também esse esporte, sabe? Dê uma chance para criar, né, a fomentação, para começar a fomentar a cultura do esporte. Mas, bora lá. E é um esporte que movimenta bilhões no mundo. Então não tem muito jeito. Isso não é algo que se transforme do dia para a noite. Isso Não vai precisa de transformar. muito investimento público, isso precisa de espaço, de visibilidade, porém, os grupos de mídia, e eu trabalho num grupo de mídia, mas eu não tomo as decisões estratégicas do grupo. Então eu sou apenas um observador das decisões que se toma. E eu vejo muitas vezes aquele impasse assim, pô, isso aqui é legal oferecer pro público, mas o público quer. Pô, isso aqui é um produto bacana, mas isso vai ter retorno de audiência? Porque não adianta. Se não houver o retorno de audiência, não entra dinheiro. Porque essa é a forma que o grupo de mídia ganha dinheiro. Com publicidade, vendendo publicidade. Então, se não tem audiência, esquece. A empresa vai fechar. O canal de TV vai fechar. Que troca. O portal de internet vai fechar. Ele precisa da audiência. Como ele precisa da audiência? Oferecendo ao público o que o público quer consumir. É um eterno impasse, mas é a verdade. Às vezes você tem que tomar a decisão de oferecer um conteúdo pior, porque o bom conteúdo não vai atingir aquele objetivo. E olhando para o outro lado da mesa, o patrocinador, na hora que ele tem duas propostas aqui de publicidade, onde ele vai gastar o dinheiro dele, onde ele vai investir para ter retorno. A empresa privada investe para ter retorno. Mas como assim? Como assim? Não creio. Nossa, isso só pode ser sacanagem. O John Textor contrata lá, gasta milhões no Botafogo para contratar jogador, porque ele quer ter retorno. Retorno, entendam bem, retorno. Não é caridade, não é filantropia. Então ele vai olhar, pô, eu tenho aqui uma proposta aqui para investir no esporte olímpico. Pô, legal. E essa aqui no futebol. Caramba, qual que vai me trazer mais retorno? Gente, isso não é culpa do Neymar e nem culpa da Rebeca. Eles não têm culpa. É como o consumo esportivo está moldado nos dias atuais. Então esse é o primeiro ponto. Será que, já que estão falando aqui de um esporte que é... Pô, que frame ruim do Jorge. Deixa eu botar a cara e deixar mais bonito. Se... Pronto, melhorou. Será que o esporte olímpico nos Estados Unidos, que tem o seu público, tá? Deve ter sua visibilidade também. Será que lá as pessoas também ficam assim? É um absurdo que a Simone Biles receba menos que o LeBron James. Será que tem essa conversa? Assim, eu não sei, eu tô só levantando um ponto. Será que existe essa ignorância e essa imbecilidade lá nos Estados Unidos? Eu acho que deve existir, porque o brasileiro adora importar uma discussão inútil dos Estados Unidos, dos norte-americanos, né? Adora importar esse tipo de discussão. Né? Mas enfim, será que ficam nesse papinho também? Nossa, é um absurdo que a Simone Biles receba menos que o LeBron James. É um absurdo que o Michael Phelps ganhe menos dinheiro do que o Tom Brady. É um absurdo esse tipo de coisa. É inaceitável. Como se todo mundo parasse. Meu Deus, rapaz, hoje tem Mundial de Natação. Hoje é a final do campeonato estadual do Michigan de natação. Vai dar mais audiência do que o Bears versus o Raiders da NFL. Vai dar mais audiência com certeza. Vamos acompanhar. Por isso que não tem... E os caras patrocinando lá a NFL. Não é absurdo, não pode acontecer esse tipo de coisa. Gente, né? E assim, tô dando um exemplo exagerado. E tem gente que acredita realmente que é assim que as coisas são. Que é aquela utopia. Bom... Né? Eu tenho certeza absoluta que 99% das pessoas que gostam de levantar esse tipo de reclamação não acompanham o esporte. Eu tenho certeza que 90% dessas pessoas que gostam de levantar esse tipo de discurso, que durante o período aí, ela não vai lá ver o que está acontecendo no esporte olímpico em outras modalidades. Ela está acompanhando o time dela no futebol. Mas chega na época de Olimpíada, ela adora. Ou ela nem acompanha esportes, tá? Nem acompanha esportes. Ela fala de Olimpíada pelo quê? Pela exposição,
pelo hype, pelo que está acontecendo, porque é um assunto em evidência, e falar de assunto em evidência faz você ganhar mais likezinho na rede social. Só isso. E agora, mal ou bem, paga mal pra caramba, mas paga o Twitter. Se o cara viraliza um conteúdozinho idiota desse no Twitter dele, tem lá 20 milhões de visualizações, não sei quantos likes, ele ganha um dinheirinho. Ele vai tirar uns, sei lá, uns 150, 200 dólares ali disso, pra quem não fazia nada. Então as pessoas fazem isso. Elas levantam essas discussões. Já levantavam antes. Agora que tem uma monetização, meu amigo. Agora isso aí, rapaz, virou um absurdo, tá? E se a demanda crescer, evidentemente que os investimentos também vão crescer. Se a demanda é uma demanda apenas pontual, né? Não é algo constante, não é algo permanente, fica muito difícil você querer que essas modalidades juntem recursos substanciais. Então, quando a gente olha a diferença de rendimentos mensais entre cada um, aí as pessoas se chocam. Nossa, o Neymar ganha mais de 67 milhões de reais por mês. E o faturamento da Rebeca Andrade não chega nem a 6 dígitos. Não chega nem a 50 mil, vai. 6 dígitos é muito. Por mês. Com os investimentos que recebe, com Bolsa Atleta, com isso, com aquilo. Pô, e uma tem 4 medalhas olímpicas e eu tô gravando o vídeo com a possibilidade até da Rebeca ganhar mais medalhas, né? Tô gravando antes da disputa do sábado. Poxa, mas não é isso que tá em discussão, não é necessariamente a questão do legado olímpico, até mesmo do merecimento, né? Da empatia que as pessoas podem ter com um ou com o outro. E cara, só um detalhe assim, mal ou bem, o Neymar tem 2 medalhas olímpicas. Ganhou uma prata e um ouro. Tem 2 medalhas olímpicas o Neymar. Até isso ele tem. Não tem Copa do Mundo. Não tem Copa América. Mas medalha olímpica ele tem 2. Quantos jogadores na história do Brasil tem 2 medalhas? Eu acho que o Neymar é o único atleta de futebol brasileiro que tem 2 medalhas olímpicas. Eu não tenho certeza. Eu acho que é. Porque da geração que foi com ele em 2012, acho que o Marquinhos estava também. O Marquinhos também tem. O Marquinhos jogou 2012 e jogou 2016, né? Então, o Marquinhos também. Só o Neymar e o Marquinhos têm 2 medalhas no futebol olímpicas. Até isso eles têm, cara. Sabe? É uma figura com uma rejeição mínima. O Neymar é uma figura com alta rejeição. Sim. A Rebeca é uma figura muito mais querida pelo povo brasileiro, sim, né? Muito mais certeza. acolhida pelo povo brasileiro do que o Neymar. Porém, é uma figura muito menos exposta que o Neymar. Então, quanto maior exposição, claro, mais sujeito à rejeição você fica. É normal. É tipo na eleição, é tipo na política. Surge um candidato que nunca disputou a eleição, a rejeição dele é baixa. Mas cai justamente naquele ponto que eu falei no começo, né? A Rebeca agora, tipo, ela tá em evidência. O que vão procurar? Ai, vamos ver. A Rebeca votou em quem na última eleição? O que ela fez? Será que ela já tuitou alguma sacanagem no passado? Pra que time que ela torce? Será que ela mudou o time que ela torce? As pessoas procuram sempre alguma coisa pra poder vilanizar uma pessoa em evidência. Um herói do esporte brasileiro. Como a gente tá falando de esporte aqui, as pessoas adoram procurar um motivo pra transformar um herói em vilão. Mas isso não é só com o Neymar, é com todo mundo. O Neymar tá mais em evidência, óbvio, ele toma mais porrada, mas é com todo mundo, cara. Dá um jeito de vilanizar o Vinícius Júnior, independente de acertos ou erros, tá? Dá um jeito de vilanizar o Vinícius Júnior, dá um jeito de vilanizar o goleiro Alisson, dá um jeito de vilanizar o Pelé, dá um jeito de vilanizar o Zico, deram um jeito de vilanizar o Romário, deram um jeito de vilanizar o Ronaldo, sempre. Sempre. Essa é a tendência do imbecil brasileiro. Vilanizar os heróis. Não que as pessoas não errem, tá? As pessoas erram. Não é esse o ponto. O que me incomoda é a procura exacerbada de encontrar erros. E a gente pode usar vários exemplos de pessoas. Não é? O que ele falou há 10 anos atrás? Olha só que absurdo. Sabe? É esse tipo de coisa. Porque ele não tem um histórico de enfrentamento de temas delicados, de debates, onde ele se saiu bem, onde ele se saiu mal, onde ele firmou uma posição. O cara que já tá há 3, 4 eleições, ele tem a vantagem do recall. Todo mundo conhece o cara. A desvantagem, ao mesmo tempo, da rejeição. Porque ele apareceu muito e ele, ao mesmo tempo que ele captou simpatia, ele também captou muita antipatia. Ih, detesto esse cara, pelo amor de Deus. Não aguento nem ouvir a voz desse cara. Então, eu acho que é muito isso.
é injusto com os dois fazer esse tipo de comparação. Claro que pela performance esportiva, puxa vida, a Rebeca merecia muito mais do que hoje, né, arrecada. E olha que nós estamos falando de uma atleta de ponta. Estamos falando de uma atleta que hoje rivaliza com a Simone Biles, que é o grande expoente da ginástica. Ela é outro expoente da ginástica. Eu nem estou entrando na realidade dos atletas que sequer obtêm esse nível de destaque. Da galera do ciclismo, da galera de esporte, da esgrima, do badminton. Puta, a situação é pior ainda. Mas, infelizmente, são modalidades que têm muita dificuldade de despertar do mercado publicitário, das empresas privadas. Tem muita dificuldade de despertar o interesse, porque o cara quer ali onde tem o engajamento. O Neymar, imagina, o Neymar lança uma linha de produtos, assim, é pro bem e pro mal, tá? Neymar é uma figura gigante, com todo o ônus e todo o bônus que isso traz. Então, eu já falei aqui da rejeição, mas, por exemplo, o Neymar lança uma linha de calçados ou uma linha de bonés. É um estouro de vendas. Não tenha dúvida disso. Por mais que o Neymar tenha antipatia de muita gente, mas ainda é um cara muito querido pelos jovens. A marca... Já falei, a antipatia do Neymar, ela é muito concentrada em rede social. No ao vivo, muito difícil, tá? Porque no ao vivo você tem um embate. Eu duvido, até hoje, que o Neymar, ao vivo com alguém, em algum evento, tenha tido algum tipo de embate. Alguém ir lá reclamar e falar alguma merda dele, falar alguma coisa. Não só o Neymar, tá? Mas como o assunto é o Neymar, que o Jorge está colocando aqui, qualquer outro atleta, a grande maioria, é muito raro. Aí você pega em rede social, onde os imbecis têm voz, né? Todo mundo tem voz, inclusive nós, que também somos outros imbecis, e faz o grupinho deles e eles ficam ali o tempo inteiro, né? Naquela sede de ódio. Neymar, a imagem do Neymar ainda tem uma presença muito marcante entre os jovens brasileiros, mundo afora, gente que se espelha no Neymar, gente que quer ser jogador como o Neymar. Mas também, aí olhando por um outro lado, por que isso acontece? Porque o futebol tá aí toda semana. Quando a ginástica ganha a visibilidade que ganha, ela vai despertando também o interesse em muitos meninos e meninas e serem, por exemplo, como a Rebeca. Tava vendo aqui a disputa individual com a Caroline aqui em casa. Exatamente. E ela ficou encantada com a Rebeca e falou: eu quero ser a Rebeca, eu quero fazer como ela, eu quero entrar na ginástica. Foi a primeira vez que a Caroline teve contato com uma competição como essa. E ela se inspirou. Quanto mais a ginástica, por exemplo, aparecer, mais ela vai despertar o interesse das pessoas. Bingo. Mas para isso você tem que criar uma cultura esportiva. Uma cultura além do futebol. E essa cultura, ela não começa necessariamente do canal de televisão, porque é aquela dor que eu compartilhei com você, aquele drama. Tudo bem, vamos encampar aqui a bandeira da ginástica, vamos colocar a ginástica na TV aberta. E aí ela vai olhar o resultado não tá vindo, a pressão vai vir, o comercial, o setor financeiro, vou falar: escuta, ô galera da programação, e aí? Esse produto não tá rolando. Tem outro produto aí que vocês estão engavetando e que vai vender melhor. Melhor tirar esse negócio do ar. Né? E a gente pode usar o exemplo do vôlei. Assim, você pegar o esporte espetacular, por exemplo, passa de manhã e tal. Quantas vezes durante o esporte espetacular, ao longo da história, não é de agora não, tem algum outro tipo de esporte, né? Vôlei, natação, Troféu Brasil, né? Bicicleta. Lembra aqueles desafios que as pessoas desciam a ladeira de bicicleta? Tudo esporte espetacular, desafio de skate, desafio de ginástica. O esporte espetacular sempre mostrou, né? É que não é toda semana, mas assim, sempre tem algum evento no esporte espetacular passando esse tipo de coisa. TV aberta, né? Até disputa de 3 contra 3 em basquete já passou em esporte espetacular. Desafios, então assim, existe uma certa visibilidade também. Mas as pessoas se mobilizam para assistir? Por quê? Porque não tem a cultura de assistir, cara. Então, precisa se criar uma cultura. E para criar essa cultura, tem que ter gente, tem que ter demanda. Tudo é um passo de cada vez. Não dá para exigir, como as pessoas gostam de fazer hoje em dia, exigir esse tipo de exposição, porque nem ela consome. E ela não consome não é porque não tá ali, é porque ela não quer consumir. Ela só quer vociferar. Ela só quer ficar reclamando, só quer ficar expondo na rede social que ela é a favor da inclusão esportiva em todos os níveis, que é um absurdo e tal, mas ela não tem interesse. Ela quer que esteja lá. Mas sem ela procurar, sem ela ter interesse.
E isso é muito ruim, né? Mas agora, assim, falando de vôlei, por exemplo, o vôlei é uma cultura estabelecida. Obviamente não tem a mesma exposição do futebol, não tem o mesmo público do futebol, mas sempre temos vôlei na TV aberta, né? É uma cultura que tá sempre, principalmente em esporte espetacular, sempre tem jogo da seleção brasileira em esporte espetacular, não só de Olimpíadas, de Grand Prix, de Liga Mundial, sempre tem, né? De Liga das Nações, sempre tem, tá sempre sendo exposto. Nos canais pagos, principalmente Sport TV, tem a Superliga de masculino e feminino, sempre tem. A NBB sempre passou, campeonato de basquete, né? Não é tão forte quanto o vôlei no Brasil, mas são culturas estabelecidas. E tem o seu mercado. Obviamente, uma fatia bem menor que o futebol, porque não tem como competir com o futebol. Cara, o futebol ele é tão grande, o masculino é tão grande, que ele consegue fazer com que o futebol feminino tenha mais visibilidade e audiência que o futsal, por exemplo. Por mais que as pessoas joguem muito mais futsal que futebol de campo no Brasil. Mas as pessoas sabem mais as jogadoras de futebol feminino do que os jogadores de futsal. Você vai saber um jogador ou outro de futsal. Agora de futebol feminino você vai conhecer muito mais. Por quê? Porque o futebol, como esporte, como um todo, é uma cultura extremamente estabelecida. Agora, o futebol feminino dentro do campo do futebol, ele não consegue se estabelecer nem perto do masculino, obviamente. Mas graças ao masculino, à exposição que o masculino tem, as pessoas tendem a ter mais interesse no futebol feminino do que no futsal masculino. Tô certo ou tô errado? Pode fazer esse comparativo. Tem muito mais exposição e muito mais público. Olha a diferença. Se eu chegar aqui e falar pra você quais foram os clubes da carreira de futsal do Falcão no futsal, alguns vão saber, outros não. Alguns vão saber, não vai lembrar do Magnus, outros do Santos, alguns do São Paulo, etc. Mas não vai lembrar de todos. Agora, se chegar a falar da Marta, pô, a Marta passou no Vasco, passou no Santos, passou naquele time da Suécia, que eu esqueci o nome, o FK, né? Joga no Orlando Pride há muito tempo, né? Jogou no Phoenix, então você vai saber um pouco mais. A Cristiane jogou no Flamengo, tá no Flamengo, jogou no Santos, jogou no São Paulo, né? É torcedor do Corinthians, jogou no Corinthians também, sabe? Você vai saber mais. Exatamente, por quê? Porque já é uma cultura muito mais abrangente, muito mais conhecida. Automaticamente, mesmo que você não acompanhe tanto, você tem mais conhecimento. Obviamente, o futebol feminino vai ter mais audiência, né, do que outros esportes. O futebol feminino, tá? É que o negócio das pessoas é vilanizar o futebol. Como se ter a visibilidade pro futebol, o interesse, acompanhar, as pessoas acompanhando, fosse o grande problema. Gente, para de ver futebol, vamos ver ginástica. Olha, ginástica todo domingo aqui. Olha só, mais uma vez. Não é assim que acontece, cara. Não é assim e não será assim. Por quê? Porque não vai ser a TV. A TV ajuda. Claro que quando ela traz visibilidade, ajuda, incentiva. Mas isso precisa vir acompanhado de outras ações. E aí eu quero entrar no investimento público, por exemplo. Bingo. Investimento público no esporte não é feito necessariamente, não é feito para dar lucro, retorno em números. O investimento público no esporte, ele traz um retorno social. Show. Ele diminui a desigualdade. Yes. Ele diminui a criminalidade. Uou. Ele melhora a saúde e, consequentemente, ele diminui gastos públicos com saúde, porque os atletas são pessoas que se cuidam, são pessoas que têm uma alimentação equilibrada, são pessoas que, enfim, não vão onerar o sistema público de saúde. Você só tem benefício. O investimento público é investimento na vida em sociedade. Então, você pensa em investimento, a gente falando de investimento privado é uma coisa, agora investimento público, você acha que um governo, quando ele vai investir em esporte, e pensando em longo prazo, não só no imediatismo, né, tá investindo, o governo federal está investindo em ginástica, Bolsa Atleta, né, então vai para todos os clubes que tem ginástica, e eu tô falando na utopia, né, todo mundo fazendo a coisa certa, vai lá e dá uma verba para cada público para investir em ginástica, para ter aparelhamento, para ter os aparelhos certos, para ter ginásio certo, ter condições de treinamento certo e tal, pensando que vai ter lucro pro governo, não. O lucro é justamente uma sociedade mais igualitária, uma sociedade com melhor desenvolvimento, uma sociedade mais focada em esporte, em educação e outras coisas. Então, a benesse, o retorno do governo é para uma sociedade mais bem estabelecida, para uma sociedade mais bem desenvolvida, desenvolvendo não só a mente, mas o corpo também,
Esse é o benesse do governo, né? Do investimento público, porque nós já pagamos os impostos para que esse tipo de coisa aconteça. Obviamente, investindo em educação, investindo em saúde, né? Educação e saúde para mim são 2 pilares, né? Investindo nisso, investindo em infraestrutura, investindo em tecnologia, em ciência e também em esporte. Cara, o governo arrecada demais para abrir mão desse tipo de coisa, sabe? Então, assim, tem que ter o investimento público também. Só que o retorno do investimento público é totalmente diferente do investimento privado. Só que as pessoas se confundem nisso. Olham o investimento público como um favor. Não é favor, meu irmão. É um retorno, tá? Só que, assim, eu não posso querer ter um investimento público de atleta para mim. Eu não sou atleta, pô. Então, eu quero que o imposto que eu pago seja direcionado para as coisas certas. Então, obviamente, pessoas com grande potencial esportivo, como a Rebeca, têm que receber uma parcela desse investimento. E é isso que o investimento público tem que fazer na teoria, não é verdade? Enfim, continuando. E eu sei que esse investimento vem crescendo no Brasil. Inclusive, se você pegar, e eu não estou fazendo aqui defesa partidária nenhuma, tá? Porque ao longo da história, o Brasil investiu pouco, mas nos últimos anos a situação melhorou em relação ao que já fomos em décadas passadas. Então, por exemplo, você olha para 2024, o Bolsa Atleta pode não ser um programa perfeito, mas é um bom programa. É uma iniciativa interessantíssima. E repito, não estou fazendo defesa de governo algum, até porque tenho pouquíssima simpatia pelo governo que está aí, como tinha pelo antecessor. Mas é um programa de Estado que já está aí há algum tempo e que vai trazendo resultados. Tem que ir aprimorando. Exatamente. Tem uma ampliação aí para quase 9 mil atletas esse ano, valores na casa de 160 milhões de reais. Tem atletas olímpicos aí que vão no microfone e dizem, cara, o Bolsa Atleta é fundamental para mim. Se não fosse o Bolsa Atleta, eu não estava aqui. É perfeito? Não é. A gente podia gastar mais? Muito mais. Eu vou chegar nisso agora. Muito mais. Mas, enfim, é uma ideia muito interessante, que ela pode ser aprimorada, ela pode ser melhor aplicada, mas o investimento público no esporte é algo que todo cidadão deve cobrar. O investimento no esporte, não se engane. Eu não pratico esporte, eu não tenho ninguém na família que pratica esporte, isso aí não me impacta em nada. Não se engane, impacta. Quantos meninos e meninas já foram tirados da criminalidade? Já deixaram de apontar uma arma para você num farol, porque o esporte foi a única salvação desses meninos, marginalizados, sem oportunidades, muito próximos do crime e muito longe das políticas de Estado. E aí vem um professor de atletismo, aí vem um professor de ginástica, um treinador, um atleta com um projeto social, vai lá e resgata. Resgate essa pessoa. Muda a vida dessa pessoa. Quantos jovens hoje já não estão mais entre nós? Com talento, com potencial, com futuro e perdendo a vida antes mesmo de fazer 18 anos. Porque o crime levou primeiro. Porque o Estado demorou e o crime pegou. Porque não adianta, se não tem Estado, tem crime. Existe o Estado paralelo. Existe o segundo Estado, que domina territórios e entra na mente das pessoas. E toma mesmo de assalto a vida das pessoas. Então é investimento para todos. Toda a sociedade se beneficia do investimento no esporte. Agora, quando eu digo que esse investimento tem que ser maior... Aí, vamos lá, né, galera? Vamos pegar os orçamentos. O orçamento do Bolsa Atleta, 160 milhões para 2024. Poxa, um número legal. Um valor interessante. O orçamento da TV Brasil para 2024, 800 milhões de reais. Aí você vai falar, caramba, o que é a TV Brasil? A TV Brasil é a TV do governo. É um canal aberto que transmite a programação do governo federal. No último governo. É uma TV e, é complicado eu falar sobre isso, porque eu trabalho nesse mercado, mas, enfim, eu me exponho a alguns tipos de risco. É uma TV que não é assistida pelas pessoas. As pessoas não consomem a TV. A TV Brasil tem menos audiência que este canal de reacts. Essa é a realidade. Brasil. As pessoas não veem a TV Brasil. Eu tenho colegas que trabalham lá, tem gente que está fazendo futebol lá, e as transmissões de futebol, da Série B agora, por exemplo, são transmissões muito bem feitas. Eu já trabalhei com algumas pessoas, já foram colegas minhas e hoje estão lá na TV Brasil. Sim, tem ótimos profissionais, mas infelizmente é uma TV que não chega nos lares. E tem um orçamento beirando a casa do bilhão. Uma TV pública que, inclusive... Aí vem os defensores do outro governo dizer que, você tá passando pano pra esse? Então me diga por que o governo anterior que prometeu acabar com a TV Brasil não acabou. Eu vou acabar com a TV Brasil, com a TV do governo. Não acabou. Manteve.
Investiu Manteve também. no ar, né? Ah, porque não pode, porque os caras são concursados. Então não promete o que não pode cumprir. Isso é enganar o povo. Isso é enganar o eleitor. Não acabou, continua aí custando muito e custa cada vez mais. Vocês não acham que há um desequilíbrio? Com todo respeito, o canal de comunicação do governo é muito importante. Mas você investir 800 milhões de reais por ano numa TV aberta estatal na era da internet, onde a comunicação pela internet, pelo YouTube, por exemplo, é tão eficiente, eu não tenho dúvida de que o governo atingiria. Atinge. Só acho que isso é dado objetivo. Um post do governo nas suas plataformas, além de sair muito mais barato, atinge muito mais pessoas do que a TV estatal, que as pessoas não sabem onde fica, não sabem o número do canal. Vocês não acham? E esquecem quem você votou? Estamos discutindo aqui política de Estado. Esquece quem é o presidente, se você gosta dele ou se você não gosta. Eu gosto do Bolsa Atleta. Acho excelente. Vibro com o aumento do investimento em 2024. Mas pode ser mais. O governo tem caixa para fazer mais. A prova é essa. É uma. Eu poderia citar outros vários exemplos de descompasso, de investimento alto demais para áreas que não dão retorno. Se você investe 160 milhões do Bolsa Atleta e 800 milhões na TV do governo que ninguém assiste. Posso estar enganado, mas acho que a Lei Rouanet no último ano foi 5 bilhões. Eu posso estar enganado, eu tô falando de cabeça e às vezes a nossa cabeça prega peças na gente. Eu li em algum lugar que foi por volta de 5 bilhões em 2023 de investimento em Lei Rouanet. Não que ela não deve existir, tá? A Lei Rouanet era muito mal vista porque, obviamente, né, não deveria ser nos fins que ela gira, mas ela tem que existir, é um incentivo interessante. E o dinheiro não vem propriamente do governo, ele vem através de iniciativa privada com uma benesse do governo para essa iniciativa, né? Então eu sou uma empresa, eu vou investir na Lei Rouanet para o canal do Jorge Igor, por exemplo, vou lá aplicar R$1 milhão, então vai deduzir dos meus impostos, vai ter alguma benesse que o governo vai fornecer a esse investidor também, né? Mas se eu não me engano foi na casa dos 5 bi. Puxa vida, temos um desequilíbrio orçamentário grande aí, não temos? Então é isso que a gente deve continuar cobrando. Antes da gente cobrar das marcas, porque a Rebeca tem que ganhar o mesmo que o Neymar. Galera, sejamos racionais, sejamos práticos. Não adianta a gente querer mudar o topo. A gente tem que consertar o problema lá embaixo. E olha, o futebol nunca vai perder o tamanho que tem, a popularidade que tem. O que você precisa buscar é que as outras modalidades, naturalmente, entrem no cardápio do consumidor esportivo brasileiro. Mas isso começa na base. Isso começa com educação nas escolas, isso começa com investimento governamental. Você vai despertando esse interesse na juventude, os grupos de comunicação percebendo essa penetração na sociedade, começam a oferecer um pouco mais esse tipo de modalidade, começam a atender essa demanda, desde que essa demanda exista e seja crescente. É assim que a gente vai trabalhar. Não adianta querer que num passe de mágica as coisas mudam, porque o futebol não chegou onde chegou num passe de mágica. É uma construção de décadas. E outro ponto, cara, e eu tenho que usar o exemplo dos Estados Unidos, porque pode ter 1000 defeitos, mas na coisa da fomentação da cultura esportiva eles são muito bons. A gente tem campeonato que é transmitido de dodgeball, que é queimada. Tem campeonato de dança que é transmitido. A ESPN tem não sei quantos canais disponíveis de vários e vários e vários esportes. Então, assim, vai complementando os nichos, né? As pessoas vão acompanhando outras coisas. Então, existe, apesar de ser menos ou mais de uma lá e pra cá, existe demanda para vários esportes. Lacrosse, que a gente nem sabe o que é aqui, né? Que é um futebol de campo, só que é feito com uma raquete, joga uma cestinha. É bizarro, mas também tem campeonato de lacrosse. Lacrosse é um esporte forte nos Estados Unidos, entendeu? Então, existe uma cultura esportiva e que dá visibilidade, porque eles jogam nas escolas, porque tem campeonatos estaduais, campeonatos nacionais. Pô, gente, coisa mais famosa dos Estados Unidos, não é nem esporte, mas competição de soletração. O soletrando aqui do Brasil, que o Luciano Huck fez no Caldeirão. É uma cultura estabelecida nos Estados Unidos. Tem concurso nacional de soletração, a pessoa vai conhecer o presidente, cara. Ganha dinheiro, sabe? Tem bolsa, ganha bolsa de estudo. Então, assim, existe uma cultura de disputa, mas existe uma cultura estabelecida de competição que é histórico. Então, existe a demanda porque a oferta foi sempre bem feita, foi desenvolvida. Tem um monte de problema, né? Estados Unidos e tal, mas esse ponto aqui, eles fazem muito bem. Fazem muito bem. E você pode, quem for dos Estados Unidos e
se porventura acompanha aqui, pode dar os exemplos aí de campeonatos que são transmitidos na ESPN e outros canais esportivos, né? Obviamente menos do que os outros, né? Eu acho que o futebol hoje é a quinta força esportiva dos Estados Unidos, né? NFL, futebol americano, NBA ou MLB, eu não sei se o beisebol tá em segundo, mas acho que é. NFL, MLB, NBA, NHL, que é de hockey, e soccer, né? MLS, futebol, quinto lugar. E aí tem uma porrada de outros, cara. Tem uma porrada de outros esportes. É uma construção que é do século anterior, que iniciou no outro século. Nós já viramos século. Parabéns a Rebeca, gigante atleta brasileira. Os atletas brasileiros precisam ser exaltados. Eu queria também dar esse recado para fechar o vídeo. Aqui, infelizmente, a gente tem muito a cultura de desvalorizar, por exemplo, de ironizar, por exemplo, o choro do atleta brasileiro. Tem. Primeiro, nós somos assim, nós somos emotivos, nós nos emocionamos com mais facilidade. É o nosso jeito, é como fomos formados, é a nossa cultura. Não há qualquer problema nisso, desde que isso não interfira no seu rendimento esportivo. Eu concordo, cara. E eu vou dar um exemplo bobo. Futebol feminino. Na hora que a Gabi Portillo fez o gol em cima na França, cara, eu não sei, não chorei, mas eu fiquei emocionado. E eu tava assistindo o jogo, cara, porque assim, tava despretensioso, tava desacreditado, achei que o Brasil não ia conseguir e tal. Ela fez o gol, pô, eu vibrei, falei, puta, isso aí mesmo. Sabe, a emoção aflorou, cara. Sabe? Ela aflorou. Porque você quer ver vitória, eu quero ver vitória, eu quero ver o Brasil ganhando, cara. Pra mim é um orgulho ver um atleta brasileiro despontando, conseguindo conquistar algo muito difícil. Pô, quando eu vi eu não tinha visto a luta, mas quando eu vi que a Beatriz ganhou o ouro no judô, pô, fiquei feliz pra cacete, cara. Ainda mais gordinha, puta merda, aí foi bom demais, meu. Mas assim, a pessoa gosta de almoçar, puta que delícia, mano. Mas assim, eu gosto, cara. Isso faz bem pra mim. Então, cara, se eu tenho uma missão na internet, e talvez eu tenha levado muito tempo pra entender, talvez agora, por volta dos 40 anos, eu consiga entender, e eu puder contribuir, cara, e for fomentar, de alguma maneira, positivamente, a torcida pelos brasileiros, eu vou fazer. Então sempre que eu tiver oportunidade, lógico, meu trabalho é focado no futebol, mas esse vídeo nem é de futebol propriamente, né? Mas acompanhe, valorize, torça, vibre. E claro, quando vier a reclamação, é reclamação pela melhora, não é reclamação por destruir, como muita gente. Tá na moda esse tipo de coisa, vamos fazer a coisa certa. Vamos fazer o oposto, só que sem a base de ódio. Vamos fazer o oposto à base de torcida, de vibração, de esperar o melhor, de querer o melhor. Pô, entrou a Rafa Silva lá pra lutar judô, puta, eu vou torcer pra cacete, tomara que ela ganhe, cara. Se perder, vamos ficar puto, porque perder é uma merda, velho. Mas vão ficar puto pela derrota, porque puta merda, podia ter ganhado, caramba, não sei o que. Isso é legal, cara, demais, isso é bom demais. Assim, eu tenho que valorizar os cronistas esportivos que estão fazendo isso, cara. Na Casa TV, na Globo, tá um monte de gente fazendo isso, né? Eu espero que esse tipo de postura passe para todos os outros esportes e para todos mesmo, cara. Não só alguns e deixar de lado outros, sabe? Principalmente o futebol. Eu espero que essa cultura se volte a se estabelecer, da gente torcer pelo nosso. Não é desvalorizar o rival, é torcer pelo nosso. Sabe? É galvão buenizar a cultura esportiva novamente, cara. Eu acho que isso é imprescindível, né? Nós como torcedores, porque nós não somos atletas, e quem é atleta do nosso lado aqui são atletas amadores, né? Nós como torcedores vamos tentar, cara. Eu acho que é uma possibilidade interessante, entendeu? E só quem passa pelo que o atleta brasileiro passa sabe o tamanho da dificuldade que é. De tirar recurso do próprio bolso, de não contar com apoio, de ter porta na cara fechada e ter que competir com gente que é potência esportiva. Os Estados Unidos, potência esportiva. Olha o esporte universitário dos Estados Unidos, amigo. Aí. Você competir com uma norte-americana, pau a pau pela medalha de ouro, com tudo que se investe lá, com toda a cultura esportiva que se tem lá, e com modalidades que sequer são vistas ao longo de 4 anos aqui no Brasil, é papo de herói mesmo. Lá Então quando você pega o atleta brasileiro, pô, cara, olha o bronze que esse malandro arrumou. Esse cara é um herói, essa mina é uma heroína. É mesmo. É mesmo.
Não tem frescura nisso, não tem exagero nisso. Deixa chorar, porque você não sabe, irmão, o que ela passou. Você não tem a menor ideia. Exato, cara. Olha o exemplo da Jade, cara, da Jade Barbosa. Quantas Olimpíadas ela foi, cara? Olha quantas Olimpíadas ela foi até conseguir o primeiro bronze, cara. O orgulho, 33 anos de idade, depois, sei lá, 5 Olimpíadas. Eu lembro da Jade pequenininha, né? Pequena mas assim, novinha. Na disputa já, como uma futura grande ginasta. E, pô, é uma grande ginasta, né? Olha o tanto de Olimpíada que ela conseguiu, que ela foi disputando e tal, até chegar num bronze, mano. Olha a luta, velho. Então valoriza, cara. Valoriza. As pessoas não valorizam os heróis, assim, né? De tanta coisa que ela teve que abrir mão, financeiramente, principalmente falando, pra se pagar, pra tirar do bolso o próprio sonho. Então, na boa, quando essa pessoa consegue, pega uma chinesa, olha a China, olha o quanto que investe no esporte, e encara e vence, você fala, tá brabo, hein? Brabo. Claro, à medida que o investimento vai aumentando, você vai aumentando a cobrança também. Lógico. Você aumenta a expectativa. Pode ser que no balanço final dessa Olimpíada a gente conclua que o desempenho do Brasil no geral foi ruim. Mas isso é um papo pra gente ter um pouquinho mais pra frente. Mas eu só queria pegar essa comparação de valores que muita gente tá fazendo. Não é bem assim, galera. E outra, eu quero fazer uma ponderação que até com relação a isso. Porque gostam de usar o Neymar como exemplo. Será que a Rebeca, ela recebe mais do que a Marta? Porque é usar o Neymar, né? Neymar é o ponto focal. Ele ganha demais. Até acho que ganha demais mesmo, tá? Não só é muita coisa, mas enfim. Ele produz e dá visibilidade pro esporte que ele pratica, por isso que ele ganha pra cacete, tá? Mas, será que a Rebeca ganha perto do que a Marta ganha? Não vale refletir sobre isso também, já que gosta de fazer comparação, mas não vai criar rivalidade feminina, né? Não pode criar rivalidade feminina, sabe? Eu tô cansado de gente canalha, cara. É muito discurso canalha, sabe? Desnecessariamente, fomentando só ódio. Só ódio o tempo inteiro. É cansativo, cara. E isso, repito, ninguém precisa culpar o Neymar por isso, nem a Rebeca por isso. O que precisa se fazer é Deixa um trabalho que já deveria ter começado para alterar esse quadro no futuro. Mas é um trabalho em várias pontas. Só rede social, resmungo e reclamação de rede social não é trabalho, não vai resolver o problema. Só vai aumentar a divisão entre as pessoas. Que, aliás, é o que a galera mais gosta de fazer também em período olímpico. É a atividade preferida de muita gente, alimentar a divisão em rede social. Esse cara é monstro. Tá dito. Like no vídeo se você ficou até o final. Deixa a tua opinião sobre esse tema. Juízo, bom sábado e tchau. Por isso que é santista, meu irmão. Só gostoso o Jorge Igor, meu. Que monstro sagrado. Mas é isso, cara. Concordo plenamente, né? Fiz aqui algumas ponderações de coisas que vou pensando durante o vídeo. Gente, é o meu jeito de fazer react, né? Espero saber sua opinião aí, diz nos comentários, se inscreve aí no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo neste canal. Tô adorando fazer, cara. Tá gostoso demais. Tamo junto, gente. Um abraço e valeu.